Você já se perguntou se a sua família tem origem austríaca? Muitos brasileiros descendem de imigrantes da Áustria e nem sabem que existe a possibilidade de resgatar esse direito. Hoje eu vou te mostrar quem tem direito por descendência, quais os requisitos gerais dessa transmissão e quais documentos são necessários para comprovar esse direito. Além, claro, de esclarecer os limites que existem para essa transmissão, o que a lei impede. Tudo isso eu vou te explicar agora. Meu nome é Vitória Araújo dos Santos, eu sou advogada internacional e eu auxilio diversos brasileiros a conquistarem a sua dupla cidadania austríaca. A lei de cidadania austríaca tem regras próprias. Ela é muito diferente daquelas mais comuns, que são a italiana e a portuguesa, por exemplo. Por isso, é sempre necessário analisar a transmissão geração por geração. O primeiro passo é saber quem é o austríaco da sua família. Depois, a cada descendente, nós vamos analisando ali, pela lei, do momento do nascimento daquelas pessoas, se ela tem direito ou não. E é isso que vai determinar se a cidadania passa para a próxima geração e pode alcançar você. Na Áustria, o que se aplica em regra geral para a cidadania é a transmissão de pai para filho. Ou seja, homens casados transmitem sempre a cidadania para os filhos daquele casamento. Mas existem algumas exceções que podem possibilitar ali a transmissão da cidadania também por mulheres. Apesar de existirem essas restrições, ela pode sim ser transmitida e em diversos casos ela atinge netos, bisnetos, trinetos e por isso você também pode ter essa cidadania confirmada. O principal impedimento é a transmissão por homens ou mulheres. E quando a gente faz essa análise, precisamos olhar sempre para cada geração. Portanto, se o seu antepassado austríaco, vamos colocar aqui, o seu bisavô, veio da Áustria para o Brasil, a primeira coisa que nós vamos olhar é se ele era casado no momento do nascimento dos filhos. Todos os homens casados vão transmitir a cidadania adiante. A limitação para os homens é com relação à ausência do casamento, ou seja, homens solteiros não transmitem a cidadania. Por que isso acontece? Tradicionalmente, na Europa, as leis são bastante paternalistas. Portanto, quando a mulher se casava, ela entrava para a família do marido e adquiria tudo que era próprio dele, o sobrenome, a cidadania, e era isso também que seria transmitido aos filhos daquele casal. Quando não existia um homem naquele cenário, a mulher tinha um filho num contexto fora do casamento, aí sim ela poderia transmitir o que era próprio seu para aquela criança, seja o sobrenome, a cidadania e assim por diante. Portanto, em caso de casais casados, quem será responsável para a transmissão dessa cidadania é sempre o homem. A mulher só transmite quando não há a presença de um marido. Isso eu concordo com vocês, é uma lei muito antiquada, são conceitos que hoje já não se aplicam, mas infelizmente quando a gente fala de uma transmissão de cidadania austríaca por descendência, nós temos que aplicar as leis da época de cada nascimento. Por isso que ainda hoje nós precisamos trabalhar com conceitos antiquados, como filhos legítimos e ilegítimos, e essa limitação ali para a transmissão materna, por exemplo, vai existir no caso de mulheres casadas. Quando a gente fala de datas, existem duas datas muito importantes. A primeira delas é setembro de 83. A partir dessa data, as mulheres passaram a transmitir a cidadania para os seus filhos, independente do estado civil. Mas aí entra uma questão: somente os filhos nascidos a partir dessa mudança de lei é que receberam essa cidadania. Portanto, se existe uma mulher austríaca na sua família, é importante verificar a data de nascimento dos filhos dela, porque se ela foi casada com um brasileiro, por exemplo, somente os filhos nascidos depois de 83 recebem essa cidadania. E é aí que a gente encontra diversas situações muito injustas ali na lei, em que algumas vezes um irmão vai conseguir a cidadania através da mãe e o outro não, simplesmente por conta da data de nascimento. E infelizmente isso acontece. Já quanto os homens, a segunda data muito importante que a gente tem é 2013. A partir de 2013, os homens casados ou solteiros vão transmitir a cidadania para os seus filhos. Portanto, se na sua linhagem o austríaco que vai transmitir aquela cidadania, ele não foi casado, isso pode ser uma linha de corte. Agora, se o nascimento é muito recente, se nós estamos falando aqui de filhos que nasceram após 2013, aí sim essa cidadania já é transmitida independente do estado civil do pai. Então, para mulheres, 83,
Para homens, 2013. Essas são as duas datas muito importantes quando a gente fala ali da diferença de transmissão entre homens e mulheres. Agora que você já entendeu as diferenças ali de transmissão na sua linhagem por homens ou por mulheres, vamos voltar um pouco nessa linha do tempo e falar agora do imigrante austríaco da sua família. A primeira coisa que você tem que saber quando está buscando uma cidadania é quem é esse imigrante, se ele é seu avô, seu bisavô, em que lugar ele está da sua árvore genealógica. Localizando esse imigrante, você vai precisar levantar ali algumas informações sobre ele. Tanto nascimento, casamento, óbito, que são informações ali básicas e comuns para qualquer cidadania, mas na austríaca é muito relevante que a gente saiba a data de imigração, ou seja, quando esse imigrante chegou no Brasil. Isso acontece por quê? Porque existem dois momentos maiores de imigração e uma linha de corte que acontece em 1920. Portanto, se o imigrante chegou após 1920, fica mais simples comprovar aquela cidadania, porque ele chegando no Brasil com passaporte austríaco, sendo cadastrado como cidadão austríaco, a gente já pode considerar que aquela é uma cidadania verdadeira. Agora, para os casos mais antigos, que são os mais comuns também, nós temos aqui algum tipo de limitação. Portanto, se o seu austríaco chegou no Brasil antes de 1920, é crucial que a gente saiba também qual a região de origem dele da Europa. E nisso eu me refiro à região exata, ou seja, qual a cidade de origem. Porque nesse caso pode existir aqui uma pequena confusão com relação à cidadania verdadeira. Os imigrantes que vinham para o Brasil daquela região antes de 1920, eles vinham numa região muito mais ampla, que é o chamado Império Austro-Húngaro. E essa região, ali entre 1918 e 1920, que foi o final da Primeira Guerra Mundial, ela se subdividiu em diversos países. Polônia, República Tcheca, Áustria mesmo, Hungria. Então, diversos outros países que nós chamamos de sucessores do Império. E para a cidadania, vai valer somente aqueles imigrantes que vieram da região atual da Áustria. Por isso, se a imigração da sua família ela é mais antiga, é anterior a 1920, e tudo que você tem são documentos ali dizendo que seu antepassado era austríaco ou era da Áustria, isso pode ser uma pista falsa. Por isso é necessário, nesses casos, investigar a região exata de origem dele lá na Europa. E isso é que vai direcionar para nós se a cidadania austríaca é uma cidadania verdadeira ou se, de repente, uma outra cidadania seria a mais correta para esse imigrante da sua família. Agora, o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é a respeito da documentação, que é a dúvida mais comum de quem está iniciando aqui esse processo de busca ou a montagem do seu processo de cidadania. Os documentos comuns que se aplicam em todos os casos de cidadania são aqueles nascimento, casamento e óbito. Essas são as certidões civis que contam a história da vida daquela pessoa que a gente está trazendo ali para o processo para apresentar para análise e demonstrar ali que a pessoa tinha cidadania, que se transmitiu de geração a geração. Então, esses documentos básicos são sempre necessários. Agora, a Áustria é extremamente exigente e quer saber ali pormenores que muitas vezes outras cidadanias não teriam como requisito. Mas na austríaca, por exemplo, a gente precisa sempre apresentar os certificados de reservista de todos os homens da linhagem. Para quê? Para comprovar que eles não serviram ao exército brasileiro, porque isso pode ser um motivo de impedimento. Nós temos que ter as profissões de todas as pessoas ali da família também, para declarar no processo, porque alguma profissão às vezes pode ser motivo de impedimento também para a transmissão da cidadania. Então existem ali diversos requisitos a mais, que geralmente não se aplicariam em outros tipos de processo, mas que na cidadania austríaca é exigido. E com relação ao imigrante, como eu falei no ponto anterior, é muito importante que, além do nascimento, a gente apresente também alguma documentação que corresponda de forma inequívoca ali à cidadania correta dele. E esse documento, né, essa documentação, ela pode ser tanto um passaporte, um Heimatschein, um Meldezettel, que são nomes em alemão que agora você está desesperado. Mas o que que são? São realmente documentos que comprovam que aquela pessoa tinha a cidadania austríaca, seja
após 1920, uma cidadania realmente da República da Áustria, ou naquela imigração anterior, que ela tinha um direito de pertencimento ou uma cidadania, entre aspas, do município de origem dela. Tendo essa documentação, a gente consegue comprovar um vínculo ali inequívoco com o território atual da Áustria e, com base nisso, puxar, né, a transmissão da cidadania para as demais gerações. Então, uma questão muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a Áustria, ela não concede a cidadania pelo princípio ius solis. O que é isso? É um pouco difícil para nós brasileiros entendermos, porque nós temos isso como princípio na nossa lei. Quem nasce no Brasil é brasileiro, mas na Áustria isso não acontece. Quem nasce na Áustria não necessariamente é austríaco. A cidadania da Áustria ela é sempre por descendência. Portanto, recebe a cidadania austríaca quem tem pais austríacos. Então, se o seu antepassado, mesmo que ele tenha chegado aqui, mesmo que ele tenha nascido em Viena, você tem uma certidão de nascimento, mas se os pais dele são tchecos, por exemplo, a cidadania correta é da República Tcheca e não austríaca. E essa investigação nós fazemos no momento inicial da análise, ou também com pesquisas complementares. Mas eu já estou te trazendo aqui informações super relevantes para que você mesmo consiga fazer essa pesquisa, essa investigação na sua genealogia, para ter certeza se a cidadania austríaca é a correta ou não. Então, verifique bem esses documentos, saiba que não basta apresentar um nascimento na Áustria, porque isso não garante a cidadania, nós precisamos de documentos anexos para comprovar esse vínculo efetivo ali com o país e que hoje em dia pode se traduzir numa cidadania para toda a família. Agora que você entendeu um pouco mais como funciona a cidadania austríaca por descendência, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e comente também as suas dúvidas, porque o meu objetivo aqui é realmente clarificar, te ajudar a conquistar a sua dupla cidadania austríaca. Eu já adianto que no próximo vídeo eu vou trazer mais informações a respeito daquela lei que ampliou o direito para os descendentes daquelas pessoas que sofreram algum tipo de perseguição durante a Segunda Guerra. Essa foi uma alteração super importante, porque ela amplifica o direito sem as limitações de transmissão por homens ou mulheres que existem aqui na transmissão tradicional. Meu nome é Vitória Araújo dos Santos e eu estou aqui para te ajudar na conquista da sua cidadania austríaca.